Hoje estamos aqui para falar sobre a norma ISO 26262 e de algum modo para vos explicar em que consiste esta norma, a sua aplicação e o conceito de segurança funcional que a norma traz dentro dos seus requisitos. Quando falamos de segurança, e claramente o conceito de segurança poderá ser amplamente discutido, até para nós condutores e utilizadores de carros diariamente, o que poderíamos considerar um carro seguro? E será que temos um carro 100% seguro? Claro que isto pode extrapolar para várias situações, para cenários diferentes, eventualmente uma condução numa estrada nacional, ou uma estrada em bom estado, por exemplo, ou de dia ou de noite, ou sobre uma chuva torrencial. Ou seja, mediante até cenários diferentes, o conceito de segurança poderá ser alterado e que, de algum modo, também poderá trazer potenciais riscos para o condutor, para a segurança de todos nós. E é aqui que, de algum modo, entram os conceitos da segurança funcional e que vamos perceber de que forma quem desenvolve produto, quem desenvolve os sistemas de segurança funcional, e já vamos perceber que tipo de sistemas estamos a falar, terá que ter em conta todos estes diferentes cenários, utilizações e até a expectativa e considerar a expectativa de segurança do condutor. Por outro lado, leva-nos também a falar de outro conceito, os conceitos dos limites de segurança, que claramente vão ter que existir. Claramente, se tivéssemos um carro 100% seguro, possivelmente seria um carro extremamente caro. Por outro lado, é preciso determinar, e é algo que a norma exige, os objetivos de segurança. De algum modo, os objetivos de segurança também, considerando mais uma vez os cenários de utilização. Assim, deste modo, vamos ter aqui duas abordagens. A segurança, e claramente, quando falamos de algo seguro, falamos da ausência de um perigo para a nossa saúde, por exemplo, para o nosso bem-estar. Quando falamos da segurança funcional, falamos claramente da ausência de risco, e cuja a causa deste mesmo risco será um não funcionamento de um sistema elétrico ou eletrónico que poderá estar dentro de um sistema de segurança funcional do carro. Ou seja, quando falamos de sistemas de segurança funcional, por exemplo, o sistema de iluminação, do fecho central de portas, dos sistemas de airbag, o sistema, por exemplo, de travões elétricos, portanto, todo um sistema elétrico, que poderá ter ainda por base um software. Portanto, falamos que a segurança funcional, esta ausência de risco, e cuja causa passará claramente por um não funcionamento, por uma falha, por um erro de um destes elementos destes sistemas. É aqui que entram os conceitos e a aplicabilidade também desta norma. A norma, portanto, é constituída por um conjunto de capítulos, divididos pela fase de conceito do produto, integração do sistema, desenvolvimento de hardware, de software, e claramente traz para dentro das organizações um conjunto de conceitos para implementar ao longo do ciclo de vida de segurança do produto e um conjunto de atividades que serão necessárias para assegurar estes objetivos de segurança. Por outro lado, também traz um conjunto de abordagens, nomeadamente uma análise de risco específica para determinar os níveis de integridade do sistema, de algum modo uma classificação de quanto o nosso sistema poderá ser considerado seguro, digamos assim, e que de algum modo os objetivos de segurança foram atingidos quando a concepção do produto. Por outro lado, também fornece requisitos para a validação e confirmação dos níveis de segurança e que, de algum modo, os chamados safety goals, os objetivos de segurança, foram alcançados. E também permite, claramente, o desdobramento destes requisitos para os fornecedores. Falamos de uma norma que à primeira leitura é fundamentalmente para ser aplicada na fase de desenvolvimento de produtos, mas também temos um conjunto de requisitos para o capítulo da produção séria e até ligados pela própria monitorização do produto em campo. Aqui, em termos de âmbito da 26262,
temos claramente, portanto, os sistemas relacionados com a segurança, que podem incluir um ou mais sistemas elétricos e eletrónicos que estão instalados em veículos em série de passageiros, portanto, falamos de veículos ligeiros até 3.500 kg. Contudo, com a última revisão de 2018, foram incluídos também os autocarros e temos um capítulo específico para motociclos. E claramente o âmbito passa pela avaliação dos perigos, dos riscos causados pelo não funcionamento destes mesmos sistemas. Portanto, é o foco. Claramente, a ISO 26262 não é uma norma de certificação, mas é uma norma que, ao ser implementada dentro das organizações, ser integrada dentro do sistema de gestão de qualidade, claramente será uma boa ferramenta para mitigar possíveis riscos na construção destes sistemas de segurança funcional presentes cada vez mais nos nossos veículos. Por outro lado, também traz um conjunto também de requisitos para a gestão de projeto, mas também após o início da produção séria. Quando falamos do ciclo de vida de segurança e esta abordagem também, e que vamos ver agora nos próximos slides, claramente que a preocupação maior desta norma é a gestão dos perigos, dos riscos, com as suas metodologias específicas. Claramente que alguns de vós vão estar a pensar no FMEA, e pensam muito bem, claramente aqui o Design FMEA poderá ser uma das ferramentas que poderão ser implementadas e usadas também como metodologia para análise de risco. Contudo, a norma também tem as suas próprias metodologias e as suas próprias avaliações também. Mas claramente que o foco é, através dessas metodologias, identificar, analisar os riscos, os perigos também, o não funcionamento que poderá ser expectável por parte destes mesmos sistemas. Portanto, em termos de constituição da norma, temos aqui, portanto, a fase do conceito, que será a fase inicial do desenvolvimento do sistema. O próprio desenvolvimento do sistema, temos aqui, digamos, duas fases. Uma fase inicial para tentar perceber, em termos de hardware e software, o que é que eu poderei ter, e depois uma última fase já de desenvolvimento do sistema em termos de integração no carro, antes de passarmos para a parte da produção séria, portanto, em que temos os carros a circular na estrada. E ao longo destas várias fases do ciclo de vida do produto, não é? Teremos a gestão da segurança funcional, um conjunto de atividades que o próprio sistema de gestão de qualidade deverá contemplar. Portanto, olhando à fase do conceito, vamos ter aqui, digamos, três atividades fundamentais. A primeira, a definição do item. Portanto, o item poderá ser o sistema, poderá ser um elemento, poderá ser até uma parte do hardware ou do software que compõe este próprio sistema. Depende do âmbito de atividade da minha organização. E claramente que é importante também percebermos as funções que serão expectáveis que este item deverá alcançar. E também para isso, claramente, é importante perceber o quê? Se eu estou numa fase de desenvolvimento de um novo sistema, de um novo item, ou se estou perante até uma modificação. Portanto, falo da gestão das alterações. Claramente que, no caso de uma modificação, eu terei que ter uma análise do impacto dessa alteração. Portanto, de algum modo, uma análise de risco, tal e qual como pressupõe, por exemplo, a IATF no seu texto. Por outro lado, dentro desta fase do conceito, será importante realizar esta análise dos perigos. Portanto, este Hazard Analysis and Risk Assessment, o HARA, portanto, que é muito específico da 26262, não temos nenhuma norma com este tipo de conceito. Portanto, o que é que se pretende nesta etapa? Portanto, numa fase inicial de conceito, identificar os potenciais perigos, as potenciais falhas do próprio sistema, no sentido, perante uma falha, qual poderá ser a consequência, e essa consequência poderá trazer um evento, um episódio perigoso. Não quer dizer que resulte na morte do passageiro ou eventualmente do condutor, mas irá trazer uma situação de perigo. E através desse perigo também tentar perceber os que estão relacionados com os maus funcionamentos dos itens que poderão constituir este sistema. E a partir daqui, claramente, fazer uma classificação do risco e, perante essa classificação, tomar medidas de melhoria do próprio sistema, que podem passar claramente
pela própria prevenção do evento ou mesmo pelo seu controle, pela sua mitigação, tanto a nível de hardware como de software. Mas claramente é uma análise de risco, claramente com uma avaliação específica. E é aqui que entra também o conceito de segurança funcional, em termos de objetivos de segurança, o que é expectável, daquilo que nós já conhecemos, de lições aprendidas até da própria evolução da segurança funcional dos sistemas, mas também daquilo que é a expectativa também enquanto utilizadores, enquanto condutores também, ou mesmo até objetivos de segurança funcional que o próprio cliente, que a própria OEM, por exemplo, tenha já colocado dentro deste, digamos, do pacote dos requisitos para o sistema. Esta fase de conceito, portanto, esta análise de risco, está dividida em 3 fases, em 3 etapas, por assim dizer, portanto, 3 steps. Claramente, para identificar os eventos perigosos, os episódios perigosos, será necessário definir os objetivos de segurança do sistema, os safety goals também. Portanto, essa definição, essas funções, essas expectativas são necessárias estarem identificadas. Claramente, só a partir daí eu poderei claramente descrever todas as potenciais situações de perigo e também, de algum modo, a expectativa do comportamento do sistema ou do item também. E claramente perceber de que modo as funcionalidades poderão ser garantidas, mas também as suas fronteiras. Muitas vezes, já nesta fase de conceito, vamos pensar em situações tais como, por exemplo, uma luz que se pode acender no painel de instrumentos, que eventualmente algum perigo, alguma falha no sistema poderá estar a acontecer ou poderá acontecer mesmo, e que eventualmente pode se traduzir num perigo para o condutor, para a sua viagem, por exemplo. Pode eventualmente passar até por um sistema redundante, digamos assim, que poderá estar preparado caso o sistema primário falhe, por exemplo. Por outro lado, a partir desta classificação dos eventos, vamos avaliar em termos de severidade, probabilidade da exposição e a controlabilidade do evento, de que modo ou de que forma eu poderei controlar perante o perigo ou o desvio o carro, o sistema, ou eventualmente evitar situações de maior perigo até. Portanto, nesse sentido, também vamos avaliar claramente que esta avaliação para alguns de vós são um pouco em termos até de FMEA, mas se formos olhar, por exemplo, até a outros referenciais, a probabilidade de exposição e a controlabilidade dos riscos é algo que de algum modo já poderá não ser novo para alguns de vós. Por outro lado, ao determinarmos na terceira etapa os níveis de integridade a nível de segurança do sistema, é aqui claramente que vamos perceber o quê? As situações em que teremos que ter em conta a melhoria, a mitigação dos riscos e claramente tentar perceber se estamos perante até uma situação em que o objetivo de segurança, o safety goal, não está a ser garantido. E perante uma situação destas, as equipas de desenvolvimento terão que tomar medidas, terão que tomar ações para mitigar ou, lá está, até controlar esse mesmo risco. De uma maneira geral, portanto, olhando ao conceito do FMEA, para mitigar, para baixar o nível de risco associado a esse mesmo perigo. E deste modo também, com esta análise de risco, tornar o sistema, a atingir todos os objetivos de segurança e, se quisermos olhar na última instância, garantir que os carros estejam, portanto, ou sejam até mais seguros, claramente. Em termos de desenvolvimento do sistema, com todas estas premissas, portanto, como input para o desenvolvimento do sistema, claramente vão ser definidas um conjunto de atividades. Um conjunto de atividades relacionadas com a segurança, que deverão estar relacionadas a nível do Safety Plan. Portanto, o Safety Plan, como vamos ver mais à frente, é, do modo geral, um plano dentro do planeamento de projeto relacionado com as atividades de segurança. Claramente poderão incluir planos de validação até dos requisitos de segurança funcional, por exemplo, eventualmente até especificações técnicas de segurança. Não quer dizer que eventualmente até não tenhamos já aqui até requisitos ligados à própria homologação do sistema, quando elas existirem também, e até situações em termos de design do sistema, em termos de interface
de hardware com software, por exemplo, até da própria integração do sistema no próprio carro e até requisitos para a produção, para a operação, para o serviço e, por exemplo, até para a manutenção do próprio sistema, quando poderá eventualmente ser necessário mais tarde. Dentro deste desenvolvimento do sistema, vamos ter dois campos: o desenvolvimento de hardware e mais à frente vamos ver o desenvolvimento do software. Claramente que dentro do desenvolvimento do software, do hardware, peço desculpa, estas atividades deverão estar definidas no Safety Plan, portanto, a definição do hardware necessário para garantir os safety goals, que muitas vezes hardware esse que é definido através da necessidade de um cumprimento de um objetivo de segurança do próprio sistema. Reparem, quando eu falo de um hardware, poderá ser, por exemplo, um simples botão, olhando ao sistema de iluminação dos carros. Os carros não têm o sistema automático implementado, mas aos mais antigos que eventualmente temos ainda o botão, é um exemplo de um hardware que neste caso é necessário implementar de forma que o condutor, assim que necessite, poderá colocar mínimos, médios ou máximos de acordo com a situação ou a hora em que está a conduzir. E de algum modo será necessário detalhar até este hardware em termos de ligações, de botões, de componentes ao pormenor. E também até para cada componente definir um conjunto de requisitos para que eles possam ser validados a posteriori. E claramente que no final, já na fase de desenvolvimento do sistema próximo do SOP, garantir a sua integração e a sua montabilidade em termos também de função. E claramente que o verificar o design do hardware também lê-se de algum modo a própria validação. Não esquecendo até da interface entre hardware e software, que será também necessária garantir. E claramente, quando falamos do teste da integração, já podemos falar não só de testes, portanto, em termos de uma fase de protótipos, já podemos falar de testes já de integração no próprio carro, quando estamos a falar já dos primeiros carros de pré-série, no sentido de servirem também para teste e para validação não só do sistema, mas também dos seus componentes, nomeadamente em termos de hardware ou de software. E claramente que o teste final, já o teste, digamos, em estrada, será também algo que deverá ser contemplado ao longo deste ciclo de vida de segurança. Quando olhamos para o desenvolvimento do software, e cada vez mais temos os softwares nos carros nos dias de hoje, e cada vez mais também relacionados com a segurança, com a nossa segurança também. Claramente que o conceito do software está muitas vezes já relacionado até com os próprios requisitos de hardware, portanto há aqui claramente uma interface que vai ser necessária garantir para o bom funcionamento deste sistema e claramente também o teste, a validação das unidades de software e até a sua integração, portanto serão um conjunto de atividades que deverão estar previstas nesta fase do desenvolvimento do software. E claramente que o teste, a validação, passará também com a integração em conjunto com o hardware para que se possa avaliar no seu todo que este sistema está funcional. Mas claramente quando estamos a desenvolver o software será necessário ter, portanto, um conjunto de etapas de validações de atividades, de funções que poderão estar associadas a esta programação. E é a partir daqui que também terão que ser testadas para garantir que eventualmente não temos funcionalidades indesejáveis em termos de arquitetura. Já numa fase, portanto, após o desenvolvimento do hardware e do software, ou ainda, digamos, numa sobreposição destas duas atividades, inicia-se o desenvolvimento do sistema. Este desenvolvimento do sistema podemos de algum modo olhar às atividades do APQP do Stage 4, ou seja, já numa fase de integração de sistema, em que claramente o produto já está num nível de maturidade muito próximo de ser liberto para a produção também. Claramente este desenvolvimento do sistema poderá passar por uma fase de protótipos, de validações, também de maturidade do próprio sistema, até no sentido até das próprias correções que podem ser inerentes também, mas claramente terá que ter uma integração, digamos, do sistema no seu todo, a ser integrado, a ser até montado nos carros, para que se possam, digamos, garantir já no carro que os objetivos de segurança, os safety goals,
a gestão completa e totalmente alcançado já a nível do veículo. Portanto, já não falamos só de um teste a nível de chão de fábrica, já falamos de testar aqui, portanto, no próprio carro, com os road tests, por exemplo, e verificar que não existem incompatibilidades até com outros sistemas do carro. Claramente todas as funções estão a ser atingidas também e até garantir com estes testes a conformidade para com as especificações que foram definidas na fase do conceito, até com as suas classificações. E claramente é uma forma também de avaliar que as medidas de mitigação e preventivas para mitigar os riscos, para de algum modo baixar o nível do êxito do sistema, estão, digamos, são efetivas, estão a ser eficazes. Portanto, nesta fase e ao longo destas várias fases ligadas e focadas ainda numa fase de projeto, temos a gestão da segurança funcional em paralelo. De algum modo, é algo que as organizações que desenvolvam este tipo de sistemas é algo que deverá estar presente a nível do sistema de gestão de qualidade. E a própria norma indica aqui um conjunto de requisitos que deverão estar integrados dentro do sistema de gestão de qualidade, requisitos esses que até vamos perceber que de algum modo já estão previstos até a nível do texto da própria ATF. Portanto, em termos de requisitos de segurança, metodologias de análise de risco, de perigo, a definição de objetivos de segurança é algo que deve estar presente como uma das atividades do planeamento de projeto também. De algum modo, a forma de avaliar o cumprimento desses objetivos, a definição dos objetivos e dos requisitos também, tanto a nível de hardware como de software, portanto, já no sentido até de desdobrar para fornecedores com atividades muito específicas, já tanto a nível do hardware como do software, portanto, já ligando até com a cadeia de fornecedores, por exemplo. Por outro lado, também traz requisitos para a gestão da configuração, ou seja, para a gestão das alterações. Gestão das alterações, que também temos requisitos a nível da própria ATF. Aqui, em termos de norma, temos aqui, digamos, 4 etapas mandatórias. Um pedido de alteração. E reparem, o pedido de uma alteração até após o SOP pode ter como origem a monitorização de campo, sucessivas falhas de campo também, ou eventualmente não função ou funcionalidades incorretas que foram detectadas nos carros após o início da produção série também. Claramente temos aqui várias entradas que podem originar um pedido de alteração. Claramente vai ser necessário descrever, fazer a sua análise de risco. De algum modo, esta análise do impacto é uma análise de risco em termos de o que é que eu vou melhorar com esta alteração em termos de produto, ou seja, que objetivos de segurança com esta alteração eu vou passar a cumprir. E claramente perante uma decisão e uma decisão positiva, teremos a implementação de alteração com as suas devidas verificações e avaliações, tal e qual como vimos ao longo dos vários capítulos da norma até então. Por outro lado, é aqui que entra claramente também a gestão de projetos. Já vos fui introduzindo alguns temas a nível da gestão de projetos, mas há requisitos que a própria norma tem e de algum modo é expectável que sejam implementados dentro da gestão de projeto com vista à redução dos riscos. Nomeadamente, competências a nível, por exemplo, da ISO 26262, dos requisitos de produto também, claramente recursos competentes, mas também adequados ao tipo de produto que eu estou a desenvolver também, processo de melhoria contínua, portanto, até no sentido como base da melhoria do próprio produto, um sistema de gestão de qualidade funcional, de algum modo a cultura de segurança seja algo que exista dentro da própria organização. Claramente que é necessário que portanto, que os conceitos de segurança funcional não sejam desconhecidos para toda a organização também. É aqui que, de algum modo, quando falamos da cultura de segurança e quando falamos de segurança e conformidade legal, claramente são requisitos da responsabilidade da gestão de topo e passa também para a gestão de topo criar, manter a cultura de segurança dentro da organização, mas também que providencie os recursos necessários para obter também essa segurança funcional. Por outro lado, claramente é algo que deve estar definido em termos também de estratégia da organização, a política de segurança.
Na gestão da competência, claramente pretende-se, como vos disse há pouco, que a organização conheça esta norma, portanto, que garanta a sua implementação dentro do sistema de gestão de qualidade. Claramente também que tenha associado a todos estes conceitos de segurança funcional, no sentido, um processo para comunicar anomalias em termos de segurança funcional. Não falo só em termos de projeto, mas até após o início da produção séria, que haja um processo de comunicação, de análise de risco, de tomadas de decisão, quando falamos de falhas associadas à segurança funcional dos sistemas. Claramente, um bom processo de melhoria contínua também, no sentido da aprendizagem por experiências, e aqui podemos ter outras ferramentas associadas também a estes processos de melhoria contínua. Claramente que é necessário providenciar os recursos necessários ao longo de todo o ciclo de vida do produto, a adequação também dos recursos materiais, recursos humanos também. Garantir que as pessoas que dão suporte às atividades de segurança dentro do projeto, após o início da produção séria, têm autoridade e conhecem também a sua responsabilidade em termos da execução das suas tarefas também, e têm, digamos, autonomia para atuar. E claramente também que temos que garantir, portanto, que os colaboradores envolvidos ao longo destas várias atividades são competentes, têm as devidas qualificações também, de acordo com o produto, de acordo com a atividade que estamos a desenvolver. É aqui que dentro da gestão de projeto vamos encontrar alguns requisitos específicos desta norma. Claramente, vamos ter um Project Manager e este Project Manager será o responsável, tem a autoridade para assegurar também que todas as atividades relacionadas com a segurança vão ser realizadas. Portanto, ele tem a responsabilidade de garantir que o Safety Plan vai ser implementado e vai ser cumprido e que, de algum modo, esta norma também será implementada e cumprida. Por outro lado, ele deverá também assegurar que um Safety Manager é nomeado. Não tem que ser obrigatoriamente a mesma pessoa a ser o Project Manager e o Safety Manager. Cada organização deverá definir estas responsabilidades dentro da equipa multidisciplinar de projeto. Por outro lado, este Safety Manager tem responsabilidades específicas, nomeadamente o planear e coordenar atividades de segurança funcional ao longo das várias fases de desenvolvimento do produto, do sistema, garantir que o Safety Plan, portanto, é mantido. Ele próprio tem a responsabilidade de monitorizar o progresso das atividades que estão identificadas no Safety Plan e, claramente, quando algo não está a decorrer de acordo com o expectável, também tomar ações. Por outro lado, até deve coordenar as atividades relacionadas com a segurança e até comunicar as responsabilidades detalhadas, mas claramente que o Safety Plan é da responsabilidade do Safety Manager. Por outro lado, ainda olhando ao planeamento da segurança, claramente falamos de um planeamento de todas estas atividades, da sua coordenação dentro de um planeamento de projetos. O Safety Plan, portanto, falamos de todas as atividades inerentes ou que portanto, foram definidas para validar que o produto cumpre com os seus objetivos de segurança. Falamos de um plano de projeto, portanto, com datas, com milestones definidas, com tarefas, responsabilidades, recursos, timings também, e claramente irá permitir também, de algum modo, coordenar todo este conjunto de atividades que poderão ser até de várias equipas dentro de uma organização ou até mesmo desdobrando para a cadeia de fornecedores. Claramente, o Safety Plan também deve descrever as atividades de verificação e de validação, tal como nós temos no APQP. Portanto, essas atividades poderão ser baseadas nos modelos do APQP, porque a norma não traz nenhum modelo de Safety Plan específico. Portanto, as organizações poderão adaptar e criar o seu próprio modelo. Claramente, estas atividades poderão estar desdobradas até noutros planos, como o plano de validação, o plano de verificação de software, um plano de avaliação da segurança funcional ou até mesmo planos específicos para a própria homologação do produto quando ele tem este tipo de requisitos de homologação. Por outro lado, quando já entramos no conceito de produção séria, a gestão da segurança após a aprovação do PIPAP, após a aprovação do sistema
para ser montado nos carros. Há responsabilidades da organização da fábrica que irá produzir e entregar esse sistema à própria OEM, nomeadamente manter, executar um plano de atividades para assegurar a segurança funcional, que poderá passar pelo cumprimento do plano de controle, de testes, de auditorias de produto no âmbito da segurança funcional, mas também da monitorização de campo. E esta monitorização de campo poderá ser um dos inputs até para uma alteração do próprio conceito do item ou eventualmente a alteração a nível de hardware ou software do próprio sistema. Dentro da análise de segurança, portanto, é essencial que as organizações que tenham a responsabilidade de produzir hardware, software ou de um próprio sistema também, que tenham um conjunto de atividades, de testes, de validações, que de algum modo possam identificar erros ou falhas nas funções do sistema. Poderão ser análises portanto, das informações dentro de fábrica, mas também até a nível do cliente ou da própria monitorização de campo, ou falhas até de campo também. E claramente, quando alguma destas situações ocorrer, existir, portanto, um tratamento deste desvio, desta não conformidade. E claramente analisar as consequências, claramente fazer a análise da causa raiz, perceber a causa raiz ou as causas poderão estar na origem da violência do safety goal, do objetivo de segurança inicialmente definido, ou eventualmente de algum requisito de segurança que foi violado. Por outro lado, poderá também permitir, nesta fase de produção séria, identificar até novos perigos, novas não funções do próprio produto também, ou eventualmente situações que não foram previstas na fase de concepção, na fase inicial do conceito, onde identificamos também os perigos da não função destes sistemas. Portanto, de algum modo pressupõe-se o acompanhamento de forma contínua do produto para que eventualmente se possam detectar também anomalias no mesmo, que poderão levar até à redefinição e uma alteração do mesmo. Portanto, em termos de produção, falamos da produção, portanto, a nível de um tier 1, de um tier 2, mas também da própria instalação do veículo. Portanto, quando vamos garantir a instalação do sistema dentro do carro. Portanto, na fase e como objetivo para alcançar a segurança funcional, será importante garantir o cumprimento das características especiais relacionadas com a segurança ou do elemento ou do próprio sistema em si. Isto pode passar por um conjunto de atividades, claramente de validação, cumprimento do plano de controle, auditorias de produto também, claramente também um conjunto até de atividades relacionadas com o bom funcionamento dos recursos, mas também requisitos a nível do planeamento de produção e do seu controle. E claramente no planeamento de produção a norma traz aqui um conjunto de boas práticas que deverão ser consideradas. Portanto, claramente garantir instruções de manuseamento, de montagem, até de armazenamento dos componentes, se assim for. Portanto, um tempo de vida de armazenamento, uma validade, se quiserem dizer assim. Até as questões do próprio transporte do item, do elemento, poderão ser consideradas, manuseamento dos próprios elementos do sistema. Quando falamos do controle da configuração, falamos do controle do nível de engenharia que está a ser usado em produção, portanto, o controle também a rastreabilidade do próprio produto. Claramente usar e temos como base lições aprendidas de planeamentos anteriores para conseguir melhorar este planeamento também. Garantir a manutenção e o bom estado dos meios de produção, das ferramentas, dos equipamentos de teste, principalmente dos equipamentos de teste, que nos vão garantir que as características especiais relacionadas com segurança estão a ser garantidas também. Okay? Falamos não só a nível de produção, poderá ser a nível de laboratório também, poderão ser até meios usados, por exemplo, para auditorias de produto, mas claramente que será fundamental garantir também o seu bom estado. E também que os colaboradores afetos a estas atividades após o início da produção séria, portanto, a sua competência para o cumprimento das tarefas a qual têm a responsabilidade. Ainda dentro do planeamento de produção, claramente, garantir numa fase de conceito de produção a sequência e métodos até para analisar, mas também para garantir que não vão existir, digamos,
alterações ao fluxo do processo, que não vamos saltar alguma etapa do processo produtivo também. Claramente garantir as instruções presentes, que existem instruções para todas as atividades, que o fluxograma do processo é conhecido, que existe controle da rastreabilidade do produto. A norma em termos de rastreabilidade não é muito, portanto, muito objetiva, deixa, digamos, à responsabilidade do produtor ou eventualmente até de acordo com os requisitos específicos do cliente, as medidas para garantir a rastreabilidade do produto. Bom, e aqui desta maneira termino esta breve explicação sobre a ISO 26262, é uma norma bastante extensa. Se necessitarem de mais esclarecimentos ou eventualmente se tiverem alguma dúvida, podem nos contactar. Obrigada.